Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar muito você que está ouvindo esse áudio. Eu não sei o que está passando na sua vida, mas eu sabe. Se você está passando por uma fase boa, aproveite bem, agradeça muito ao Senhor. Se você está passando por uma fase ruim, saiba que Deus tem um propósito para tudo. Talvez você não esteja entendendo hoje, mas o Senhor, Ele nos escolheu, não foi por um acaso. Mas o Senhor, Ele nos escolheu para viver uma vida de propósito, uma vida de significado, uma vida de vitória. E saiba que você que está ouvindo esse áudio, você foi escolhido para proclamar a palavra do Senhor, não somente pregar, mas testemunhar aquilo que Deus tem feito e ainda há de fazer na sua vida. Você é um vencedor, é um escolhido, é um vaso escolhido. Tem pessoas até que têm assim um complexo de inferioridade, né? Porque na palavra do Senhor diz que existe o vaso de barro, de ouro, de prata. Então, seja lá qual tipo de material você seja, né? Sabe que você é um vaso. Se você for um vaso de barro, né? Que você viva esse propósito. Se for um vaso de ouro, tem pessoas que têm dificuldade, né? De aceitar isso. Porque acha que vai ser uma pessoa arrogante, orgulhosa, mas não. Todos os metais, seja ele prata, ouro, barro não é metal, né? Mas todos esses materiais, barro, ouro, prata, um dia eles já foram alguma partícula de areia. E aí vai depender muito do processo, né? Em que eles tiveram que passar. Então a gente tem sempre que lembrar da nossa origem, né? Que nós, independente de se formos vaso de barro, de ouro, de prata, se não me engano tem outro, não sei se é de cobre. Eu já ouvi falar de alumínio, mas não lembro ter lido isso na Bíblia, né? Então, a gente tem que sempre saber, né? Que nós somos um grãozinho de areia aqui pro mundo, mas o Senhor nos pega, né? Como grãozinho de areia e transforma em um vaso. E que sejamos vasos de honra. Vasos, não somente vasos vazios, mas vasos cheios da presença do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, que é o óleo, o azeite, e que a gente use esse azeite para iluminar não somente o nosso interior, mas o interior de outras pessoas. Quantas pessoas a gente encontrou por aí, pessoas feridas, e que nos feriram também, que derramaram as suas mágoas, as suas insatisfações, os seus problemas em cima de nós, ou até mesmo nos culparam de coisas que nós não tivemos culpa de ter acontecido na vida daquela pessoa. Mas a palavra do Senhor, o Senhor nos alcançou, se revelou a nós, para que a gente desse um basta nisso, nesse ciclo negativo, nesse ciclo do mal, nessa corrente maligna, que a gente desse um basta. É muito ruim. Muitas vezes a gente escutar coisas de pessoas que deveriam estar nos protegendo, deveriam nos amar, nos apoiar. Mas se está passando, né, pela sua vida, é porque o Senhor sabe que você é forte. Forte o bastante para não somente aguentar essas coisas, mas dar um basta. Nós podemos até ter nascido, ter sido criados em uma família atribulada, desestruturada. Mas o Senhor, através da sua palavra, do seu poder, da manifestação da sua glória na nossa vida, Ele pode dar um basta nessa história e começar uma história maravilhosa através de nós. Amém? E hoje a gente vai dar continuidade à leitura de Romanos, capítulo 8 hoje. Deus vem abençoar a nossa leitura. Tem uma passagem aqui muito maravilhosa, conhecida. Talvez você, não sei se conheça, mas é muito maravilhosa e nos dá, assim, segurança. Nos dá esperança também. Então vamos continuar aqui. Romanos 8 diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei
em que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, em tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Eu estava até meditando, não sei se foi ontem, refletindo, né? Que o papel do pai e da mãe para um filho é que ele se sinta protegido, se sinta seguro. Isso vai influenciar na personalidade da pessoa. E quando ele não recebe isso na infância, ele vai se tornar uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva. E aí eu fiquei assim, pensando, né? Aquelas pessoas que são órfãos, que nunca tiveram nem pai nem mãe. Tem tantas pessoas que sofrem. Existem sim pais e mães que são assim maravilhosos, são uma bênção na vida dos filhos, mas tem outros que não são, né? Infelizmente essa é a realidade. E aí eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que isso é decisivo na vida de uma pessoa, mas ele é tão maravilhoso que ele não deixa que a gente seja refém a essas coisas, né? As pessoas que não receberam afeto, que não foram validadas, né, pelos seus pais, que eram as pessoas mais íntimas, né? Que é a intimidade que dá acesso ao nosso coração, à nossa alma. Então, os pais é que mais tem influência sobre a nossa vida. Então, quando a gente recebe mais palavras negativas, críticas, essas coisas destroem muito a alma de uma pessoa. E aí, mas Deus é tão maravilhoso que Ele mesmo fala na sua palavra que mesmo que nossos pais nos abandonem, Ele é fiel para nos guardar, para nos proteger, para ser nosso Pai. E a gente vê aqui, né, que a gente, aqui no versículo 15 diz, né, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Então, aquilo que a gente deveria receber da nossa família, dos nossos pais, né, dentro de casa, no nosso lar, desde a infância, né, que era a segurança, o apoio, mesmo que a gente não receba, né, mesmo que a gente esteja atemorizado, o Senhor diz na sua palavra, para a gente viver não mais nessa escravidão, né, da insegurança, da ansiedade, da depressão, mas saber que nós temos um Pai. Abba, no original, né, hebraico é pai. E as pessoas também falam Abba Pai no sentido de paizinho, né? De pai, paizinho assim, uma expressão carinhosa. Então não importa você, né, que esteja ouvindo, talvez você não tenha recebido o amor, o carinho, o afeto, a segurança, a validação, o apoio do pai e da mãe, né? Às vezes é um pai ausente. Às vezes um pai ausente não é fisicamente, às vezes tá ali perto de você, mas é ausente emocionalmente. Às vezes a mãe tem problemas e descarrega todos os problemas em você, culpa você pelos problemas, né? E faz você se sentir mal, não valida você, enfim. Mas aí você se encontra na vida adulta com ansiedade, com depressão e não sabe o porquê.
Existe sim uma origem na infância também, a maioria dos casos. Mas saiba que você tem um pai que supre todas essas necessidades. Então, não se sinta vítima ou refém do que fizeram com você na infância. Você não é obrigado a viver sempre nessa situação, como a gente viu aqui, né? Para não viver outra vez atemorizados. Nós não somos obrigados ou nós não somos reféns mais dos problemas dos outros ou das feridas que causaram em nós. Mas em Cristo Jesus, pela honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor nos libertou dessas correntes, dessas cadeias, e nós hoje podemos escrever a nossa própria história, aquela história que o Senhor já tem para nós, né? Deixar o Espírito renovar a nossa alma, reconstruir a nossa autoestima, reconstruir o nosso valor, a nossa identidade. Então a gente tem que descansar nisso, né? E olhar sempre pro ontem. Eu até coloquei no meu Instagram, né? Do ontem eu trago o aprendizado, do hoje, no hoje eu coloco a gratidão pelas coisas que já aconteceram. Também não responsabilizando todo mundo pelas coisas ruins que acontecem, né? Mas sempre estando também vendo o que eu fiz, o que eu poderia ter feito de diferente. Então, carrego o aprendizado do ontem, hoje a gratidão. A gratidão pela misericórdia do Senhor. A gratidão pelo Senhor, mesmo nós sendo infiéis, nós sendo falhos, o Senhor permanecer, né? Nos amando, nos perdoando, nos dando uma nova chance. O hoje é uma nova chance que o Senhor nos dá. E o amanhã, e para o amanhã cultivando esperança. Esperança de permanecer firme no Senhor, esperança de coisas boas acontecerem. Não ficar olhando com o olhar da ansiedade, né? Esperando coisas negativas, mas esperando coisas boas. E Deus é tão maravilhoso que eu acordei hoje pela manhã. Na verdade, eu acordei pela madrugada. E aí eu tava assim, coração um pouco preocupado, aflito, imaginando coisas negativas acontecerem no futuro. E aí hoje de manhã eu vendo stories, aí era assim, era tipo uma rua, e aí passava um cachorrinho, e aí dizia assim, espero o que vai acontecer no final. Aí eu pensava que ia acontecer alguma coisa com um cachorrinho, uma coisa assim. Aí quando passa um homem nessa câmera, como se fosse uma câmera na rua, né? Escondida. Aquelas câmeras que filmam a rua, né? Pra assalto, essas coisas, né? O homem passa, aí volta, aí tá um papel, né? Aí diz assim, que é pra gente. Eu não lembro muito bem a frase, só lembro que diz assim, que, que era pra gente descansar porque Deus ia fazer bem melhor, né? Daquilo que a gente pensa, assim. Aí eu senti que Deus falou no meu coração, né? Porque se Deus me prometeu algo, se Deus colocou algo no nosso coração, um sonho, é porque se a gente tem um sonho na nossa vida, né? É porque provavelmente pode ser algo de Deus pra nós, né? Às vezes a pessoa tem vontade de casar e aí não acontece, aí fica pensando, meu Deus, acho que eu nasci foi pra ser solteira, né? A pessoa pensa, mas se existe essa vontade, esse desejo, e é segundo os princípios do Senhor, né? Porque construir uma família é da vontade de Deus e tá no seu coração, então continue esperando o Senhor, porque vai acontecer, né? Só se mantenha na presença de Deus. Tem jovens, né, que eu conheço que já saiu da igreja para ver se consegue ir fora. E, por exemplo, eu permaneci na igreja. Na minha igreja não tem jovens, mas era adolescente, que eu sou bem mais velha. E hoje eu já sou noiva, né? E essa pessoa que saiu até hoje nem namorada tem. Então a gente não precisa procurar lá fora, né, aquilo que Deus tem para nos dar. Né? Ele vai prover ou na nossa igreja ou em outra igreja, né? Mas ele vai prover. Não é de outro país, né? E ele moveu. E Deus, eu sei que ele está cuidando. Então, né, saiba, né, que Deus ele está cuidando de tudo e cultiva a esperança, né, de coisas boas. Deus ele vai fazer. Então, capítulo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A questão também do testemunho, né? Então, os sofrimentos do tempo presente se tornarão um testemunho que vai ser a revelação da glória de Deus na nossa vida.
Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vida destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, eu até me emocionei um pouco aqui na leitura, porque eu lembrei de algo, né, que eu me arrependi muito, porque eu não sou hipócrita em dizer que, porque a Juliana grava um áudio, ela é perfeita. Não. Né? Quantas vezes eu já fui infiel ao Senhor? E aí eu me lembrei de algo, né, que eu me arrependi. E aí meu coração ficou contrito. E eu simplesmente escolhi me render, né, à justiça de Deus. Sabe, o pai, ele ama o filho, mas ele também, ele disciplina o filho, né? E eu me contive não em querer me autopunir, mas deixar o Senhor agir também, né? Fazer como ele queira, né? Como ele, Davi, quando pecou uma vez, ele entrou em estado de jejum, e aí ele, porque ele tinha adulterado, né, com Batseba, e a mulher engravidou e o filho estava muito doente. E aí o filho ficou doente, né? E aí ele foi orar, ficou em jejum, ficou de luto, ficou sem comer. E então Deus deixou aquela criança morrer, né? E aí quando ele soube da notícia que a criança morreu, aí ele voltou a comer, voltou a fazer as coisas, né? Que ele fazia antes. Então ele aceitou, né? O que Deus fez, a justiça do Senhor. Ele se rendeu à justiça do Senhor, ele não questionou, né? Ele aceitou. E assim a gente também tem que fazer, né? Saber que Deus, ele não é um Deus tirano, mas ele também é justiça e ele vai fazer tudo aquilo pro nosso bem também. E sabe todas as coisas. Então a gente confiar até mesmo na sua punição, né? Entre aspas. Né? Porque até a punição de Deus, ele faz por amor. E não fazer isso no lugar de Deus, como às vezes eu fazia. Eu sempre
Uma coisa que eu tenho mudado na minha vida é a questão da autocobrança, de cobrar demais, de tentar se punir, essas coisas, né? Deus está trabalhando isso na minha vida. Então, quando a gente errar, né? Quando a gente fizer algo que não era para ter feito, a gente pedir, né, perdão ao Senhor, realmente se arrepender e deixar Deus operar, né? Deixar Deus agir, né? Saber, né, que Deus ele é o nosso Pai, que ele tome, né, o controle da nossa vida. Então, essa passagem aqui, essa Bíblia que eu tô lendo é uma Bíblia de estudo. E aí eu tenho uma anotação aqui de 2018 que eu botei a data, depois eu botei aqui 2019, que eu coloquei assim: hoje entendo melhor o que é isso. Comentário que eu coloquei. E hoje é 20 de 6 de 2023, que eu tô fazendo os áudios antes, né, pra poder editar direitinho. E aí eu coloquei, né, que nem os traumas vão nos separar do Senhor. Então eu já passei nessa situação, né, de traumas, de coisas que me disseram, que fizeram duvidar de mim mesma. E que hoje eu tenho buscado melhorar isso, a questão da autoconfiança. E isso até atrapalhou a minha conexão com o Senhor, a minha fé em Deus, né, de duvidar, né, de realmente, de fato, de que Deus existia, de que Deus estava agindo na minha vida, que era coisa da minha cabeça. Então, Deus está trabalhando isso na minha vida e sempre quando eu lembro eu agradeço da provisão que o Senhor deu, que o Senhor deu na minha vida, dos aprendizados que eu já aprendi, dos cursos, dos coaches, das mentorias, até mesmo de como cuidar mais da alimentação, que vai influenciar também na emoção. Foram tudo coisas assim que o Senhor proveu na minha vida para eu poder me cuidar. E o Senhor ele tá me ajudando a exercitar mais a confiança e a autoconfiança também, a minha identidade, né? Mesmo que as pessoas se levantem a me afrontando, dizendo calúnias contra mim, de eu descansar na minha identidade, na consciência, né, de quem eu realmente sou, porque o nosso Deus ele é o Pai da identidade, né? Porque ele mesmo disse lá quando ele se revelou para Moisés que ele era eu sou. E nós como filhos de Deus, nós também temos que seguir, né, esse exemplo, né, de sabermos quem nós somos. Então Deus está trabalhando muito isso na minha vida e não importa, né, os traumas que eu já passei, eu vou superar todos eles, você também que está ouvindo. E isso não vai ser algo que vai nos separar de Deus, mas vai causar mais testemunho e Deus vai se revelar, como a gente lê aqui, né? A glória de Deus vai se revelar na nossa vida, através de nós. Amém? Então, essa é a leitura de hoje, com essa passagem, né? Sabendo que nada e nem ninguém vai nos separar do amor do Senhor. Enquanto a gente estiver firmes em Deus, né, o Senhor vai nos guardar. Mesmo que os traumas tentem colocar depressão, ansiedade, né, mas a mão do Senhor é tão maravilhosa que o Espírito Santo de Deus ele vai e nos consola, e nos dá o entendimento, e nos dá a consciência. Amém? Então, descanse no Senhor. A gente vem descansar no Senhor, sabendo que Ele está cuidando de tudo. E se Ele nos chamou até aqui, é porque vai ser daqui até o final. Amém? Então Deus abençoe muito a sua vida e até a próxima.